1. Livro de Números, no Pentateuco, capítulo 13, versículo 1 e seguintes, até ao 3. Quem abriu, diga amém. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Até aqui, meus irmãos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela nos fala de uma das passagens de homens de Deus que estavam a viver naquele momento em um deserto há cerca de 2 anos. Homens que outrora eram filhos da promessa, homens que eram herança do Senhor, homens que eram herança assim como Abraão, Isaac e Jacó. Homens que, por terem tamanha herança da parte do Senhor, um dia viram-se aprisionados por cerca de 430 anos no Egito. Homens que, por terem tanta herança, por serem escolhidos de Deus, por amarem tanta palavra do Senhor, por serem os escolhidos de Deus, por serem o Israel do povo do Senhor, a igreja de Deus, homens que, por terem tanta promessa, acabaram por ser aprisionados, acabaram por ser escravizados em uma terra onde a idolatria ela era hegemônica, em uma terra onde a idolatria ela imperava. E por 430 anos, aqueles homens viram-se em agonia, viam-se como que desprezados, angustiados, agoniados, escravizados. Homens que, apesar de clamarem a Deus, parecia que Deus não estava a ouvir o seu clamor. Homens que o jugo se tornou tão pesado sobre os seus ombros, se tornou tão pesado sobre as suas casas, o jugo se tornou tão pesado sobre as suas famílias, que começaram a clamar a Deus com tanta intensidade, que Deus levanta, mesmo no meio do seu povo, um homem que iria levá-los à salvação, um homem que iria resgatar aquele povo, um homem que iria trazer aquele povo da solidão, que iria trazer aquele povo da agonia, da escravidão, um homem que iria trazer aquele povo de um jugo muito pesado, iria levá-los para uma terra prometida. Esse homem foi Moisés, um homem que nasceu também no meio da escravatura, um homem que é colocado em juncos e que é ensinado pelos próprios egípcios, um homem que se torna um homem de confiança dos próprios egípcios. Mas diz a palavra de Deus que em uma determinada altura, por ele ter tanto temor a Deus, por ele amar tanto o seu povo, que um dia ele entra em defesa de dois irmãos seus. E por entrar em defesa de 2 irmãos seus, um egípcio cai por terra morto. E ao cair morto, em uma determinada altura, ele vê-se impelido a fugir do Egito, por amor à sua vida, por ser também ele escolhido de Deus, por ser ele amante da palavra do Senhor. Ele acaba por ter que fugir da terra dos egípcios. Meus queridos irmãos, este homem escolhido por Deus, este homem que tanto amava a Deus, que falava face a face com Deus,
Este homem que não era só um homem chamado por Deus, era um profeta, era um homem que ensinava a palavra do Senhor, era um homem que tentava a todos os seus irmãos ensinar a palavra de Deus. Este homem consegue resgatar a todo o seu povo, consegue resgatar a todos os israelitas, a todo o Israel do Senhor, a toda a igreja do Senhor, a toda a casa de Deus que se encontrava aprisionada, fazendo-os passar pelo Mar Vermelho, levando-os para o deserto. E quando estes homens se encontravam no deserto, quando estes homens deveriam reconhecer a Deus, quando estes homens deveriam abençoar aos outros irmãos, reconhecendo quem de facto era Deus, sabendo que tinha sido Deus que os tinha resgatado através da mão de Moisés, estes homens eles começam a contender novamente. Estes homens começam a desprezar a palavra de Deus. Estes homens, por muitas vezes, eles começam a murmurar do Senhor, a murmurar das próprias bênçãos. E uma viagem que devia ser empreendida por alguns dias, quem sabe um mês, até à terra prometida, já fazia 2 anos inteiros que estes homens se encontravam no deserto. Mesmo vendo todos os milagres, mesmo vendo uma nuvem que os protegia durante o dia, dando-lhes sombra, mesmo vendo uma nuvem de fogo que os aquecia, que os aquecia espiritualmente, que os iluminava durante a noite, fazendo com que eles andassem de um lado para o outro, mesmo vendo o maná que era derramado do céu pela glória do Senhor, que lhes trazia pão para eles comerem, mesmo vendo que da parte do mar seriam milhões de codornizes que viria para encher as suas próprias barrigas de carne, mesmo vendo todas essas maravilhas, mesmo vendo as fontes de água, que era água salobra outrora e que se tornaram águas doces para que eles pudessem beber, saciar a sua sede, saciar a sua fome com pão, com carne, com água, mesmo vendo todas as maravilhas, mesmo vendo tudo isso, mesmo assim eles murmuravam. E por causa da murmuração, este povo já se encontrava há cerca de 2 anos no deserto. Mas diz a palavra de Deus: e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Meus irmãos, estes homens que eram herança como consequência da fé dos seus antepassados, estes homens que deveriam saber que a herança que era sobre Abraão, Isaac e Jacó seria também sobre a vida destes homens, eles acabavam por muitas vezes se esquecer dessa própria herança. E estes homens começaram, diz a palavra do Senhor, que Moisés, através de Deus, ele manda escolher 12 espias. E esses 12 espias seria um espia de cada tribo de Israel. E diz a palavra do Senhor que eles acabam por escolher 12 espias. E que aqueles 12 espias, eles são comissionados para ir ver a terra que manava leite e mel. Aquela terra prometida a Abraão. Aquela terra prometida a Isaac. Aquela terra prometida a Jacó, aquela terra que tinha sido prometida a cada um deles através de Moisés. E então diz a palavra do Senhor que eles vão para espiar a terra e vão com uma ordem específica. Vejam se existe fortalezas, vejam como é a terra, se a terra é magra, se a terra é grossa. Vejam os frutos da terra, comam também dos frutos da terra. Vejam como são os homens lá naquelas terras, como são os homens. Se eles são homens de guerra, se eles são homens normais, se eles são homens que trabalham só na agricultura, vejam tudo isso durante 40 dias e tragam um relatório para nós, tragam um relatório para Moisés, tragam um relatório para os maiorais do povo que se encontrava no deserto, porque será a hora de nós virmos a conquistar a terra prometida. Mas diz a palavra do Senhor que aqueles homens, ao ver tudo aquilo, ao ver as maravilhas da terra,
ao ver aqueles homens todos que estavam dentro de fortalezas, aqueles homens que viam que na terra manava leite e mel, que na terra manava o verdadeiro pão, o verdadeiro trigo, que a terra era abundante, que as vindimas elas eram frutíferas, que os cachos de uvas eram necessários 2 homens para transportar um cacho de uvas. Diz a palavra do Senhor que mesmo vendo todas aquelas maravilhas, eles viram outros povos, viram os amorreus, viram os outros tipos de povos que estavam ali naquele lugar, que eles consideraram como que gigantes. E diz a palavra do Senhor que 10 deles, quando trouxeram o relatório que deveria ser um relatório positivo, eles acabam por ver todas aquelas maravilhas e que eles sentiram medo, eles entraram em pânico, eles viram que aquela bênção era como se fosse grande demais para as suas próprias vidas. E diz a palavra do Senhor que 10 daqueles homens das tribos de Judá, menos Josué e Caleb, eles trouxeram um relatório negativo. Eles trouxeram um relatório de dor, um relatório de choro. Eles começaram primeiramente a dizer que tudo ali era maravilhoso, mas que existiam homens muito fortes. Existiam fortalezas que para eles eram fortalezas inexpugnáveis, fortalezas que eles com as suas próprias mãos eles não conseguiriam vencer. Mas saiba de uma coisa, irmãos, estes homens iam para ver a terra prometida, para trazer um relatório, mas estes homens iam com uma promessa, mas eles se esqueceram dessa promessa. Talvez você fosse enviado do Brasil, talvez você fosse enviado de uma outra nação, nações aqui circunvizinhas, Espanha, quem sabe Luxemburgo, França, Inglaterra, quem sabe aqui do nosso próprio país, enviados para outras nações, sabendo que a terra ela é prometida, sabendo que a terra ela mana leite e mel, sabendo que a terra ela tem só coisas boas para transportar para a sua vida, para transportar para a sua família, para aqueles que o rodeiam. Mas saiba de uma coisa, quando Deus um dia te enviar para um lugar como esse, sabendo que existe lá só maravilhas, que existe terra de leite e mel, não venha com um relatório negativo. Quando você for para aquela terra, onde você até pode ver gigantes, você pode ver soldados de todas as nações, soldados prontos para a batalha contra si, mas saiba de uma coisa, você foi enviado por Deus, você não foi enviado por homem, você foi enviado para tomar aquela terra por possessão, tomar aquela terra e dizer que aquela terra já era uma terra adquirida para si e para os seus filhos. Mas aqueles homens, eles tiveram medo. E quando aqueles homens eles tiveram medo, eles trazem aquele relatório para Moisés. Diz a palavra do Senhor, que quando eles começam a falar, o povo, ele começa a clamar e a chorar. Começa a desejar ir para o Egito. Começa a desejar ir para uma terra onde eram maltratados. Irmãos, quantas das vezes a promessa ela está ali há alguns dias de viagem. A promessa ela está há algumas horas, há alguns dias, quem sabe um mês. A promessa ela está alcançável aos nossos olhos físicos. E nós desistimos na última da hora. E nós estamos a ver até a própria promessa, estamos a ver aquilo que Deus nos vai entregar, aquilo que Deus nos vai entregar na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, principalmente. Estamos a ver que Deus vai transportar grandes bênçãos, vai derramar grandes bênçãos para a nossa vida. E mesmo assim temos medo, mesmo assim vimos muralhas, vimos gigantes que de um momento para o outro, através da palavra do Senhor, podemos derrubá-los, conforme Davi, ele derrubou aquele gigante filisteu.
Estamos a ver as muralhas que parecem inexpugnáveis aos nossos olhos físicos, mas para Deus nada é impossível, e que essas muralhas, elas servem até como habitação, como a tua própria defesa. Estamos a ver outros povos que são um povo idólatra, são um povo que não é abençoado por Deus, é um povo do mundo, é um povo que até despreza a palavra, é um povo que despreza-te a ti como servo de Deus, que despreza os teus filhos, que despreza a tua própria família. Estamos a ver um povo que não merecia a palavra do Senhor, e que a promessa era para os filhos de Deus, mas vimos um povo escolhido a sair daquela terra que manava leite e mel, e a transportar apenas e só agonia, a transportar sofrimento. E conforme foi dito aqui, diz a palavra do Senhor, que aquele povo sentiu novamente desejo de ir para o Egito. Quantas das vezes essa promessa ela nos é dada? Quantas das vezes essa promessa é dada para filhos do Senhor, para irmãos nossos, e muitas das vezes desistem no meio da caminhada e voltam para o mundo, voltam para o Egito, voltam para o sofrimento, voltam para o jugo do homem, voltam para o jugo de Satanás. Quantas das vezes homens estão quase a alcançar uma bênção, estão quase a alcançar a nova terra, uma terra prometida, e muitas das vezes desistem no meio da caminhada, porque acham que um é melhor que o outro, porque acham que o gigante não o vai deixar passar, porque acham que não conseguem derrubar aquela muralha, porque acham que não conseguem derrubar aquele problema, porque acham que não conseguem destruir um povo que é idólatra. Mas saiba de uma coisa, irmão, tu és escolhido por Deus. Não voltes para trás, não voltes para trás. Deus te escolheu e a bênção, ela é tua. Aquele povo foi desobediente. Por momentos ele foi desobediente, mas dois deles se levantaram, Josué e Caleb. E quando se levantam, eles falam o contrário. Falam que testificam que aquela terra de facto era a terra que manava leite e mel. Era a terra que os seus antepassados eles falavam. Era a terra da promessa. Era a terra que durante 430 anos no Egito e cerca de 2 anos no deserto, eles queriam alcançar. Era a terra que eles desejavam, era a terra onde havia amor, era a terra onde havia fartura, era a terra onde havia esperança, era a terra onde os seus familiares, os seus filhos, eles poderiam viver sempre em abundância. Era a terra que Deus lhes tinha prometido aos seus antepassados e também à descendência, à sua descendência. Era a terra que eles tanto almejavam, era a terra que eles tanto tinham esperança. Mas diz a palavra de Deus, quando estes homens eles começam a falar, o povo os quis apedrejar, o povo os quis matar. Sabe porquê, irmão? Porque tu, muitas das vezes, se fores a voz contrária, alguém te vai querer apedrejar. Mas uma coisa é certa, podem até te querer apedrejar, podem te querer maltratar ou matar, mas tu tiveres na visão do Senhor, e se souberes que a vitória ela está quase ao teu alcance, aquela terra que mana leite e mel, saiba perseverar, porque a vitória ela vai ser tua. Meus queridos irmãos, o medo leva muitas vezes novamente para o deserto. Sabem qual é o medo? Minha querida pregadora Dorcas, colocada o nome pelo nosso pastor presidente Robson Ferreira, lá em Nérac, França. O medo que muitas das vezes os pregadores, alguns têm, os levitas têm,
que homens de Deus, chamados por Deus, escolhidos por Deus, muitas das vezes têm, porque estão quase a alcançar as suas bênçãos. Saiba de uma coisa: quando nós estamos quase a alcançar a bênção, quando nós estamos quase a alcançar uma vitória, quando Deus Ele nos está quase a mostrar aquilo que Ele nos vai entregar, Satanás Ele se levanta com poder, Ele se levanta também com a autoridade satânica para tentar retirar a nossa vitória, para tentar retirar a nossa esperança, para tentar retirar aquela terra que mana leite e mel, para tentar retirar a nossa bênção, irmãos. Quantos se perdem no meio do caminho? Às vezes andaram quase 95% do caminho para alcançar a vitória, e chega ali àquele momento, aparecem pedras, aparece deserto, aparece mar vermelho, aparece o Rio Jordão, aparece inimigos, aparece os amorreus, aparece gigantes, aparece homens que não servem a Deus, apenas para interferir no teu chamado, apenas para interferir no teu chamado, apenas para interferir na bênção que te será entregue. Mas a palavra do Senhor, por eles, diz a palavra do Senhor, por eles contenderem com Deus, por eles duvidarem da palavra do Senhor, que Deus, falando novamente face a face com Moisés, disse que todo aquele povo de 20 anos para cima não conheceria a terra prometida. Então foi necessário cerca de mais 38 anos, irmãos, para completar os 40 anos no deserto. Homens que viram terras frutíferas, homens que viram árvores com os frutos abundantes, homens que viram rios, fontes de águas, homens que viram cidades em que era só expulsar o seu inimigo e adentrar dentro daquelas casas. As casas, elas já estavam feitas para os filhos de Deus adentrarem ali naquele lugar. Árvores que era só cortar e fazer aquilo que, casas novas, tudo aquilo que estava à sua disposição. Mas no entanto, durante 40 anos, eles tiveram que ficar no deserto a sofrer, a viver do favor de Deus, estar ali naquele lugar, ali, à espera que Deus novamente tivesse misericórdia, à espera que Deus novamente Ele se viesse a compadecer do seu povo. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando Deus falou com Moisés, Ele disse: olha, o povo de 20 anos para cima, ele vai morrer todo, durante 40 anos. Mas irmãos, a bênção às vezes ela está próxima. A bênção de Deus, ela está visível aos nossos olhos. E se não estiver aos nossos olhos espirituais, com certeza ela estará. E a bênção que eu digo são ministérios. A bênção que eu digo são algo que você clamou tantos anos. O que é que você tem clamado? O que é que você tem pedido? Qual é o amor que você tem pela sua família, que você tem clamado tantas vezes a Deus por um futuro melhor para os seus filhos? Algo que você nunca conseguiu ter, assim como eu, por exemplo, durante tantos anos não consegui ter. E quando eu coloco em oração, eu digo: olha Deus, faz algo que nunca fizeste por mim para os meus filhos. Abençoa os meus filhos como nunca me abençoaste. Não os faças sofrer tanto como eu sofri. O que é que você clama? O que é que você sofreu que não desejaria que o seu filho sofresse, ou que um amigo seu sofresse, ou que alguém que você ama sofresse, e que está perto da vitória, está perto de alcançar a vitória? E muitas das vezes à nossa mente vem a desistência, muitas das vezes vem à nossa mente o parar, porque está cansado no seu corpo. Mas peça força a Deus. Peça um novo reavivamento espiritual. Peça um novo amor de Deus.
Peça aquele primeiro amor que você teve quando você aceitou a Jesus. Aquele primeiro amor que você não parava de ler a Bíblia, não parava de orar, não parava de buscar. Peça isso novamente a Deus, porque Deus vai te entregar, assim como entregou a este povo novamente. A palavra do Senhor: o medo leva-te muitas vezes novamente para o deserto. Choraram sem necessidade, desejaram o Egito, pancada, opressão, escravidão. Viram as riquezas e se assustaram. Terras férteis, mananciais de água, árvores frutíferas, boas sombras, fortalezas, casas. Renunciaram por medo, ficaram no deserto. Quantos irmãos renunciam por medo? Às vezes é difícil no nosso meio nós admitirmos. Às vezes no nosso meio achamos que estamos dentro da casa de Deus e que todos estamos a 100%. Estar na casa de Deus é o primeiro passo. Ser obediente é um dos segundos passos. Obedecer a Deus, obedecer às leis, aos mandamentos de Deus, obedecer à palavra de Deus. Mas reconhecer que muitas das vezes nós também falhamos, que muitas das vezes nos vem à mente pensamentos menos próprios, que muitas das vezes nos vem à mente o pensamento de desistir, de parar. Não pare, não desiste, que a vitória ela está ali ao virar da esquina. Não pare, irmão. Não pare por ser festa daqui a um mês, não pare por ser festa ou por ser um monte daqui a uma semana. Não pare é por causa de Deus, porque a vinda de Cristo ela está próxima. Não pare porque Jesus ele vem buscar a sua amada igreja. Não pare não por causa do homem, não pare é por causa de Deus. Não é por causa do monte, não é por causa de uma festa. É por causa de Deus. É por causa do Senhor. É por causa de Deus que um dia te virá buscar. É por causa de Deus que Deus tem misericórdia de nós. É por causa de Deus. Obedeça ao chamado um ano inteiro. Obedeça ao chamado um ano inteiro. Ano após ano, mês após mês. Obedeça ao chamado que Deus fez na tua vida. Porque Deus quer uma transformação. Não só na tua vida, mas na da tua família. Em todos aqueles que te cercam. Meus irmãos, mas a palavra do Senhor ela nos fala que Deus permite reconquistar a herança. O título desta palavra é Reconquistando a Herança. O povo, ele pecou. Lembra alguma coisa? O povo, ele contendeu com Deus. Lembra-te alguma coisa? O povo, ele murmurou. Lembra-te alguma coisa? O povo, ele queria voltar para trás. Lembra-te alguma coisa? O povo desprezou a palavra do Senhor. Lembra-te alguma coisa? Mas diz a palavra do Senhor que Deus, Ele dá sempre uma nova oportunidade. E Deus deu uma nova oportunidade ao povo de Israel de reconquistar a sua herança. Deus vai te dar uma nova oportunidade de reconquistar a tua herança. O que é que Deus te prometeu? O que é que Deus te deu em sonhos? O que é que Deus te deu em visões? O que é que Deus te deu através do profeta desta casa? O que é que Deus te prometeu? Porque Deus ele não mente. Se Deus te prometeu, Deus vai te dar. Se Deus te prometeu há quantos anos? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. O povo do deserto teve 40 anos no deserto. O povo de Israel teve 430 anos no Egito, mas não se esqueceu. Por momentos se esquecia, mas Deus ia ao seu coração e implantava novamente o Espírito Santo neles. Lembrem-se da promessa. Lembrem-se da promessa. Quantas das vezes nos esquecemos da promessa?
Mas a palavra do Senhor que Deus permitiu reconquistar novamente a herança. 40 anos no deserto. As gerações de 20 anos para cima morreram. Dezenas de milhares tiveram que perecer. Os israelitas eram os legítimos herdeiros, mas a desobediência reteve a herança. Mas novamente Deus, Ele colocou a herança como primordial nos seus corações. Os fez lembrar novamente da herança. A palavra do Senhor, ela nos fala no nosso versículo-chave 48:4, e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Era algo que Deus tinha dado primeiro aos israelitas, àqueles homens que tiveram no Egito, àqueles homens que tiveram no deserto, àqueles homens que não acreditaram primeiramente na terra prometida, àqueles homens que duvidaram da palavra do Senhor. Deus te colocou por multidão de povos, irmãos. Ah, mas quem sou eu para Deus me colocar como multidão de povos? Tu és um filho de Deus, um escolhido. Eu posso não conhecer o teu nome, eu posso não me lembrar do teu nome, mas Deus, Ele sabe o teu nome. Eu posso não saber a tua idade, mas Ele sabe a tua idade. Antes que tu fosses formada no ventre, Deus te conhecia. Antes que tu nascesses na madre da tua mãe, Deus te santificou e te deu às nações. Deus te deu às nações. Deus te deu uma terra prometida. Ah, mas eu vim para aqui para trabalhar há 20 anos. Ainda não conquistei aquilo que eu almejava. Tinha projetos. Queria construir uma vivenda, uma mansão. Queria um terreno onde pusesse 1000 cabeças de gado. Era o meu sonho. Saiba, meu irmão, talvez o teu sonho não seja o sonho de Deus. Talvez eu não te queira dar uma mansão no Brasil, mas Ele te queira dar uma casa de Deus para tu pastoreares. Talvez Ele não te dê uma terra para tu pastoreares ovelhas, mas Ele te deu um campo para tu pastoreares homens e mulheres, levá-los ao caminho do Senhor. Talvez tenha um Deus, um propósito diferente do teu. Mas para isso, espiritualmente, tu tens de compreender aquilo que Deus quer para a tua vida. Porque muitas vezes andamos a bater com a cabeça na parede uma vida inteira. E uma vida inteira não queremos ouvir a palavra do Senhor. Uma vida inteira não queremos ouvir a voz do Senhor. Porque vai contra a nossa vontade. Porque vai contra a vontade da carne. Porque vai contra a nossa própria vontade. Para de fazer a tua vontade e deixa Deus agir e fazer a vontade dEle na tua vida, e Deus vai te dar tudo como possessão de geração em geração. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor que 40 anos depois, Josué, depois que Moisés já era morto, depois que milhares e milhares já tinham morrido porque duvidaram da palavra do Senhor, diz a palavra do Senhor que Deus vem a Josué e o faz adentrar, passar o Rio Jordão, e o faz entrar na terra prometida. Diz a palavra do Senhor, para conquistar a primeira cidade, foi só preciso colocar os levitas. Lá dentro estavam homens vorazes, estavam homens de guerra. Mas diz a palavra do Senhor que Deus disse para Josué, e disse: olha, coloca os levitas à frente, só a tocar as trombetas. E diz a palavra do Senhor que 7 dias depois, as muralhas, através da fé daqueles homens, elas caíram por terra. Podes ter gigantes à tua frente, podes ter o Mar Vermelho, podes ter o Rio Jordão, podes ter pedras, calhaus à tua frente, pedras gigantes, mas saiba de uma coisa: coloca o general dos generais à tua frente, coloca um levita à tua frente, coloca um homem de guerra verdadeiro, um homem de Deus à tua frente, e Deus vai vencer todas as tuas batalhas. Tens dívidas?
Deus vai fazer com que essas dívidas elas se apaguem, elas sejam riscadas daquele livro. Tens algo que desejas, uma casa, um carro para pagar, tens uma necessidade urgente de Deus atuar na tua família para curar um familiar teu, Deus vai curar. Mete Deus à tua frente. Acredita em Deus, irmão. Ontem aconteceu aqui um episódio. Estávamos aqui dezenas de irmãos e irmãs, todos a apoiarem-se e todos em um objetivo. E eu estava ali a partir ali um tubo, e esse tubo eu rasguei um pouco o dedo. Fui ao hospital, dei um pontozinho, deram-me um ponto aqui no meu dedo, uns pontos. E quando eu cheguei, agarrei no martelo e comecei a partir disso: Satanás, tu queres que eu pare? Não vais me fazer parar. Eu agarrei no martelo com o mesmo dedo que eu tinha levado 5 pontos e comecei a partir. Mas sabem de uma coisa interessante? 3 irmãos me afastaram, subiram para o andaime e começaram eles a partir. Você pode até não conseguir, você pode achar que está fraco, você pode achar que está a lutar sozinho, mas saiba de uma coisa: 2, 3 irmãos, 10 irmãos, 20 irmãos vão lutar por ti, vão lutar por ti, pela tua causa. Tu não vais ficar envergonhado. Para terminar, Josué, ele entra na terra prometida, começa a conquistar cidades, começa a conquistar terras, começa a conquistar poços, começa a conquistar nascentes. E ele começa a fazer um inventário. E quando ele começa a fazer o inventário, por sorte ele começa a dar às tribos de Israel terras, cidades inteiras. Irmãos, quando nós falamos em cidades, nós falamos em cidades que já estavam preparadas. Embora muitas por ordem de Deus fossem incendiadas e todos o que havia lá dentro, ouro, prata, ferro, tudo fosse trazido para a casa do tesouro, mas muitas coisas ficaram lá, riquezas, muitas riquezas ficaram dentro das cidades. E Deus deu uma ordem para que Josué desse às tribos. Mas Josué esqueceu de alguém. Um homem que 38 anos antes, Caleb, ele estava lá na peleja. O homem se esqueceu de Caleb. Mas diz a palavra do Senhor que Caleb, com 85 anos, diz: espera aí, estás a dividir as riquezas, as terras, estás a dividir aí as muralhas. Não te esqueças de mim, eu ainda estou com o mesmo vigor, eu ainda posso lutar, eu ainda posso desbravar terra, eu ainda posso fazer a obra do Senhor. Que idade tens tu? 60, 70, 80 anos? Vem reclamar o que é teu, porque Deus deu-te vitória. Tu estavas lá há 30 anos atrás, tu estavas lá há 40 anos atrás. Portanto, Deus vai te dar uma grande vitória também a ti, meu irmão e minha irmã. Espírito Santo. Com o pastor não, meu querido evangelista Jefferson Kennedy.